Olá pessoal, tudo jóia? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de interação humano-computador e hoje nós vamos falar das 8 regras de ouro de Ben Shneiderman, um guru dessa área. Eu sou o professor Thiago Jabur e fiz esse material em conjunto com a professora Luana Lobato. Então, quem seria esse guru? Ele é um professor do Laboratório de IHC da Universidade de Maryland, em College Park, nos Estados Unidos. Ele apresentou essas regras em 1986, nesse livro Design the User Interface. Esse livro eu não encontrei ele em português, ele tem um valor caro por ser importado. Eu encontrei usado um por R$100 e na Amazon por quase R$1.000. Então é um livro de difícil acesso, mas essas regras de ouro eu vou apresentar de uma maneira bem clara, resumida e com exemplos que já vai ajudar demais a vocês. Então a sua 6ª edição, que é a mais recente que eu encontrei no momento, incluiu a interação em redes sociais e o reconhecimento de voz, tão utilizado hoje nos assistentes pessoais. Vamos então às regras. A primeira fala da consistência. Então, as formas, as cores, o modo de agrupamento dos itens, que é o layout, as fontes, elas devem ser empregadas de uma maneira constante em todo o projeto e em projetos de uma mesma empresa. Eu vou mostrar para vocês. Então, olha só, aqui uma versão do sistema da Apple para desktops e aqui a primeira versão, acredito eu, e aqui uma versão mais atual. Você pode ver que essa maçã aqui, ó, na esquerda, no topo superior esquerdo, continua da mesma maneira. Essa barra também se manteve. Então, a gente vê que é um padrão, não só numa mesma edição do software, mas entre edições. A evolução, ela foi imensa, porém mantendo esse padrão. Outro exemplo aqui de padronização é uma aplicação sendo utilizada aqui num computador, num desktop, e aqui num tablet e aqui num celular. Então, essa aplicação ela funciona de uma maneira consistente em todos esses dispositivos. Para isso a gente usa a responsividade. Esse conceito eu vou explicar também em um vídeo exclusivo, mas a gente já pode ir pensando nesse conceito já agora. Você pode ver que aqui, ó, como a tela é maior, principalmente aqui na largura, nós conseguimos ter 4 colunas. Aqui já são 2 colunas e aqui já é uma coluna. Mas as cores se mantêm, os botões, o texto, então tudo é apresentado de maneira bem harmônica. Aqui também um outro exemplo fantástico de consistência, também em produtos Apple. Nós temos um iPhone 1 aqui e um iPhone 11, ou seja, várias gerações desse mesmo aparelho foram lançadas ao longo do tempo e o padrão permanece sendo usado. Os ícones aqui embaixo, essa barra de ícones, que são ícones fixos. Aqui nós temos também os aplicativos, tudo sendo apresentado da mesma maneira. Lógico, com várias evoluções, mas seguindo a consistência. Regra 2. Ofereça atalhos para os usuários frequentes. Ou seja, você tem aqueles usuários especialistas no seu aplicativo. Então, eles vão aprendendo atalhos e você tem que colocar esses atalhos nos seus aplicativos. Um dos atalhos mais conhecidos em todo o mundo é o copiar e colar, Ctrl+C, Ctrl+V, e outro aqui que não é tão legal, mas tem que ser dito, é o Ctrl+Alt+Del, que é para desligar o computador, parar aquele aplicativo à força. Então esse atalho é bem interessante. Aqui também nós temos uma barra de contexto, né, uma janela que é pressionada, aparece pressionando o botão esquerdo do mouse e além dos comandos nós temos o seu respectivo atalho. Terceira regra de ouro envolve
a feedback informativo, ou seja, dar respostas ao usuário. São mensagens essas com avisos e dão uma satisfação para o usuário do que está acontecendo no sistema. Então, essa resposta ela pode ser tanto um aviso que para toda a interação ou simplesmente um realce em algum elemento. No caso, quando você seleciona um arquivo no Windows, ele fica aqui com um pequeno realce em azul. Então mostra de uma maneira agradável o que está selecionado ao usuário. Quarta regra envolve dar um fechamento claro aos diálogos com o sistema, ou seja, mostrar informações com as ações e o estado do sistema do início ao fim. Mostrar então os passos ao usuário. Vocês lembram que a gente falou em jornada de uso? Então, isso está sendo dito aqui no passo, na regra de ouro 4. Um exemplo está aqui num processo de registro, de cadastro, onde já foi executado o passo 1, passo 2 e nós estamos no passo 3, que é encontrar os seus amigos numa rede social. Aqui uma compra, onde está mostrando aqui um agradecimento sobre a compra e confirmando detalhes do pedido ao cliente, no caso o usuário em questão aqui. Regra de ouro 5. Ofereça técnicas simples para o tratamento de erro, ou seja, colocar elementos para evitar com que os usuários cometam erros graves, prevenindo então situações e projetando mecanismos para evitar os erros, ou seja, testar a interface e verificar possíveis erros e já tratar eles. Um exemplo bem utilizado é a formatação, a verificação, na verdade, de CPF e datas. Se ele colocar datas que não fazem sentido, um dia que não existe vai dar problema. No caso, se ele colocar uma pessoa com 300 anos, não existe uma pessoa com essa idade, pelo menos para um cadastro, uma pessoa que esteja viva. Então, são alguns dos pontos que devem ser observados. Verificar a entrada de dados. Aqui, um mau exemplo dessa regra de ouro, onde não foi adotada essa regra. Uma tela azul, que a gente já falou que isso é uma catástrofe ao usuário. Então, aqui, uma exceção fatal, ou seja, o usuário cometeu um erro grave. Na verdade, essa tela é natural realmente de coisas que acontecem no sistema sem nem o usuário ter culpa. Então, é muito ruim. E agora vamos à prevenção de erros aqui, bons exemplos. Aqui eu tenho um e-commerce, onde ele pede a confirmação se o produto é 110 volts ou 220. Então ele vê o que foi clicado e apresenta ao usuário para ele verificar se realmente é aquilo que ele quer. Por quê? Certamente essa loja verificou aí vários clientes que simplesmente passavam batido, compravam o produto e só quando chegava na sua casa, talvez infelizmente ao ligar na tomada queimava os produtos. Então é feito aqui um lembrete verificando coisas que o usuário esquece. Então a gente nunca deve entender que o usuário sabe tudo. Nós somos seres humanos que estamos sujeitos a erros. Então cabe ao sistema verificar possíveis erros e lembrar as pessoas e pedir confirmações. Outra mensagem bem legal que foi adotada aqui no Gmail é a tentativa de verificação se a pessoa esqueceu ou não anexo. Então é um erro comum dos seres humanos e o sistema tenta verificar se você escreveu ali anexo, a palavra anexo. Se você tiver escrito, ele vai falar, olha, você esqueceu de anexar o anexo. Então, se cair no ponto de ter escrito alguma palavra envolvendo anexo e não tiver o arquivo, ele vai mostrar a mensagem para a pessoa confirmar. Eu fiz isso de propósito, aqui bom dia, segue um contrato e anexo, e não anexei, ele deu essa mensagem. Aqui também, já na regra 6, facilite a reversão de ações erradas.
nós temos a tecla de atalho, que é similar ao Ctrl Z do Windows. Aqui, se eu não me engano, é Command Z, onde ele desfaz uma ação, ou seja, caso o usuário esteja insatisfeito com determinada ação, ele tem a oportunidade de voltar. Item 7 das nossas regras de ouro dão conta de que é necessário dar a sensação de controle ao usuário. Então ele pode parar qualquer ação no momento desejado. Então isso vai dar fluidez à sua interação. Geralmente, quando isso não acontece, um contra-exemplo é quando parece que está tudo travado. Então o usuário não consegue fazer nada, nem mexer o mouse em alguns sistemas antigos. Falem aí nos comentários se vocês já chegaram ao ponto de pegar um sistema totalmente travado, onde você teve que desligar à força o computador, ou a televisão, ou qualquer outro dispositivo. Comentem aí. Então é necessário dar aos usuários o poder de escolher se deseja continuar o programa ou sair dele. O Windows, nas suas últimas versões, faz isso muito bem. Então, se ele percebe que algum sistema, algum aplicativo está travando a interação, está congelado, digamos assim, ele já apresenta essa tela aqui, ó. O aplicativo não está respondendo. Então, você deseja fechar ele ou aguardar. Então, esse é um ponto que o Windows implementou, atendendo à regra 7. Já na regra 8 e última de Ben Shneiderman, nós temos a seguinte mensagem: reduza a quantidade de itens que as pessoas têm que guardar na memória durante a interação. Então, ele diz que os usuários podem lembrar aproximadamente, nós seres humanos limitados que somos em nossa cognição, geralmente guardamos 5 pedaços de informação. Então, não tente fazer o usuário lembrar de muito mais coisas. E aqui, por que nós temos a foto desse iPhone aqui? Porque essa barra comporta poucos ícones. Então, aqui são 4 ícones. Então, não deixa pôr mais do que isso ou muito mais do que isso. Então, está atendendo a essa regra de ouro. Pessoal, então terminamos mais um vídeo. Peço que deem o seu like, se inscrevam no canal e agradeço a audiência. Um abraço!